Neste 22 de maio, o Ministério da Agricultura liberou o registro de 31 novos agrotóxicos. Dentre eles, estão substâncias altamente tóxicas e até cancerígenas. Desde o início do ano, foram aprovados 169 tipos, o que equivale a mais de um por dia. Apesar da sua inegável importância, os agrotóxicos possuem um alto custo para a saúde e para o meio ambiente. Hoje, a JPress vai explicar qual é esse custo. Eu sou Carolina Aragaki, diretora da JPress, e esse é mais um Fora da Caixa, o podcast da Jornalismo Júnior. Pequeno, é matemática simples. Esse universo é finito, os recursos são finitos. Se a vida ficar sem controle, a vida deixará de existir. Assim como Thanos, o vilão de Vingadores, o economista do século XVIII Thomas Malthus acreditava que o crescimento populacional levaria à falta de recursos em todo o planeta. Mas a teoria dele não se provou correta com o passar dos anos, e muito disso se deve à chamada Revolução Verde, que aconteceu na segunda metade do século XX. Entre outras coisas, a Revolução Verde impulsionou o uso dos produtos popularmente conhecidos como agrotóxicos na agricultura. Na época, essas substâncias aumentaram a produtividade das plantações agrícolas, o que aumentou a quantidade de alimentos no mundo. Assim, os agrotóxicos evitaram que a teoria de Malthus se tornasse verdade. E o que lhe custou? Tudo que eu tinha. Ok, talvez não tenha custado exatamente tudo. Mas, ainda que os agrotóxicos tenham grande importância, seu uso excessivo traz diversos problemas. Eu sou a Natasha, repórter da JPress. E eu sou a Amanda, também repórter da JPress. No Fora da Caixa dessa semana, vamos falar sobre o que são agrotóxicos e quais são seus efeitos no meio ambiente, na saúde humana e na sociedade. Ó donos do agrobis, ó reis do agronegócio. Pela Lei Federal 7.802, de 1989, agrotóxicos são todos os produtos que podem causar alguma alteração física, química ou biológica em algum ser vivo. Diferente do que muita gente pensa, eles não são usados apenas na agricultura. Isso mesmo, os inseticidas que usamos em casa para matar mosquitos e baratas também são considerados agrotóxicos. Aqui a gente vai focar na agricultura, porque é o setor que eles possuem maior influência e importância. Quem explica isso é a Andréa Ferraz, gerente de Ciência Regulatória da Associação Nacional de Defesa Vegetal. Os defensivos agrícolas ganharam importância devido ao seu papel na produção mundial de alimentos. Foi a partir do uso de defensivos que os agricultores conseguiram evitar, com maior eficiência, o ataque de pragas e, dessa forma, garantir uma produção de alimentos maior e mais equilibrada. Assim como outras tecnologias, eles também influenciam no aumento da produtividade por área, evitando assim uma ampliação de área para aumentar a quantidade de alimento produzido. Já Suzana Prisendit, que é coordenadora do Comitê Paulista da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida, considera que esses produtos devem ser chamados de biocidas, ou seja, matadores da vida. De acordo com ela, o produto tem sempre a mesma finalidade: matar. Na agricultura, essas mortes não acontecem apenas de forma direta e intencional. Os agrotóxicos também causam a morte de espécies que não são seu principal alvo. Sobre esse assunto, a gente conversou com a Denise Veiga. Ela é geógrafa e doutoranda do Programa de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP. Hoje ela tem um projeto de pesquisa com bacias hidrográficas de uso agrícola e contaminação por agrotóxicos dos mananciais, que são reservas de água superficiais ou subterrâneas, de abastecimento público. Ela vai explicar os impactos ambientais dessas substâncias. Sabendo que o agrotóxico ele é um produto para contaminar intencionalmente o meio ambiente, ele vai afetar isso tanto para a cultura-alvo ou para a espécie-alvo, como também pode danificar outros estratos, né? Então, a gente tem perda de biodiversidade, por exemplo, por quantidade de agrotóxico na água, você diminui a vida aquática ou você interfere na vida aquática. A literatura também tem mostrado estudos com interferência no desenvolvimento dos anfíbios, por exemplo, com resíduos de agrotóxico no organismo.
Nós temos a questão do solo, que em algumas regiões existe um acúmulo de agrotóxicos que nem são mais usados, que foram banidos e eles persistem no meio ambiente, e isso pode prejudicar o desenvolvimento de alguma cultura específica ou pode interferir no desenvolvimento de vegetação, como também de micro-organismos, bactérias, que são necessários para os nutrientes do solo. Então, quando um contaminante ele está no meio ambiente, ele já por si só tem um impacto. Ele pode ser um impacto mais agravante, no sentido de magnitude, né? Então, por exemplo, a diminuição das abelhas, que tem um papel fundamental para a manutenção da biodiversidade, como um efeito mais micro, que por exemplo, a diminuição de micro-organismos no solo, assim, que talvez seja mais difícil a correlação entre a perda de fertilidade do solo e o uso de agrotóxicos. Mas não é só para a vida animal e vegetal que os agrotóxicos apresentam risco. Segundo dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, 62 mil intoxicações por agrotóxicos foram notificadas no período de 1999 a 2009, ou seja, uma média de 15 por dia. Nesse mesmo período, foram mais de 1.870 casos de morte por intoxicação, ou seja, uma média de 1 a cada 2 dias. E a nova liberação do Ministério da Agricultura é problemática. Dos 31 produtos, 8 são classificados como extremamente tóxicos. 5 estão na categoria de altamente tóxicos, 13 medianos e 5 pouco tóxicos. E tem mais! 3 dos registros são de agrotóxicos que possuem a substância glifosato na sua composição. O glifosato é classificado pela OMS como potencialmente cancerígeno. Um dossiê da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, alertou que mesmo os agrotóxicos classificados como pouco tóxicos podem ser perigosos por causa dos efeitos crônicos. Esses efeitos podem se manifestar até anos após a exposição em más formações congênitas, cânceres, distúrbios endócrinos, neurológicos e mentais. Esses efeitos não prejudicam a saúde só dos agricultores, que possuem contato direto com os agrotóxicos. Nós, que consumimos alimentos produzidos com o seu uso, também corremos risco de intoxicação. A Denise Veiga fala sobre isso. Quanto ao perigo à saúde do uso de agrotóxicos, isso também é uma preocupação de saúde pública e ele se dá de diversas formas, tanto em relação à intoxicação aguda, que é aquela que atinge principalmente os trabalhadores que usam diretamente os agrotóxicos. Então, eles podem inalar, eles podem entrar em contato com a pele, eles podem ingerir de alguma forma e isso levar a uma intoxicação aguda com sintomas de vertigem, de náuseas, de enxaquecas, de tremores no corpo, quanto à exposição crônica, que é aquela que a maioria das pessoas estão expostas, que é as pequenas doses, são os resíduos de agrotóxico, tanto no alimento quanto na água, ao longo da vida, assim, né? Desmata Minas, Amazônia, Mato Grosso. Infecta solo, rio, ar, lençol freático. Consome mais do que qualquer outro negócio. 1 quadrilhão de litros d'água, o que é dramático. O uso de agrotóxicos também tem uma questão social. E não dá para falar sobre isso sem mencionar os trabalhadores das grandes propriedades rurais. As empresas relacionadas ao agronegócio contratam mão de obra para trabalhar em situação extremamente precária. De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego, quase metade do trabalho análogo à escravidão que ocorre no Brasil vem de grandes fazendas. E agrotóxicos são caros. Alguns agricultores, principalmente de pequenas propriedades, se endividam para comprá-los e obter a alta produtividade que o mercado exige. Sem falar que para conseguir o certificado de produto orgânico é preciso passar por um processo muito caro e burocrático, né? Verdade. Por isso, muitos produtores que optam por esse tipo de cultura não conseguem efetivar sua venda como um produto livre de agrotóxicos. Não é à toa que os produtos orgânicos são tão mais caros no mercado.
Mas se você for em feiras orgânicas ou comprar diretamente do produtor, pode encontrar esses produtos sem ter que pagar mais caro. Como eles não passaram por esse processo de certificação, o custo é menor. E Amanda, por que será que usamos tanto agrotóxico no Brasil? Bom, na verdade são vários fatores. O mais óbvio deles é que o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. Então a quantidade de agrotóxicos é proporcional à produção do país. Mas não é só isso, né? No Brasil prevalece a monocultura, que é a plantação de apenas uma espécie em toda a propriedade. A menor biodiversidade cria um ambiente mais propício a pragas e doenças que afetam as lavouras. Além disso, o uso contínuo de agrotóxicos leva à reprodução de superpragas, que são mais resistentes, e isso cria um ciclo vicioso. Entendi. Também não podemos ignorar o fato de que o clima tropical do país, com altas temperaturas, favorece o crescimento e reprodução de pragas que se alimentam das plantações, como lagartas e percevejos. Bom, juntando todos esses fatores, o Brasil é um dos países que mais utiliza agrotóxicos no mundo. Inclusive, existe uma conta no Twitter, o @Robotox, que publica cada vez que novos agrotóxicos são liberados. Dentre os agrotóxicos mais utilizados no Brasil, grande parte é proibido na União Europeia devido aos riscos à saúde que esses produtos oferecem. De acordo com o levantamento da especialista Larissa Bombardi, de 121 agrotóxicos liberados para a produção de café no Brasil, 35 são proibidos na União Europeia. Além da aprovação recente de defensivos altamente e extremamente tóxicos, também existe a tentativa de aprovação do projeto de lei 6.299, de 2002. Um dos objetivos do projeto, conhecido como PL do Veneno, é retirar o Ministério da Saúde e o Ministério do Meio Ambiente da responsabilidade de aprovação de novos agrotóxicos. Ou seja, eles querem que o poder de decisão seja apenas do Ministério da Agricultura, o que abre brecha para a liberação de produtos ainda mais tóxicos para a saúde e para o meio ambiente. Vale ressaltar que a pasta é gerida por representantes do agronegócio, o que gera um conflito de interesses. E outro aspecto desse projeto de lei já foi aprovado: a substituição do termo agrotóxico por defensivo agrícola. Denise comentou com a gente sobre essa alteração. Isso é um debate que tem um caráter bastante ideológico, mas que também representa uma tentativa de minimizar os reais riscos dos agrotóxicos. Então, você chama de defensor agrícola, passa uma imagem protetiva, né? Então, é claro que ele está protegendo uma cultura específica, ele é um defensor agrícola da soja, mas ao ser um defensor agrícola da soja, ele é um tóxico para outras espécies, tanto de plantas quanto de animais. Então, você talvez mascara ou minimiza o potencial de toxicidade de um produto ao tirar o termo tóxico da sua definição. Mas, já que os agrotóxicos possuem tantos efeitos negativos, será que seria possível parar de usá-los hoje? Hoje, principalmente no Brasil, possuímos um cenário muito favorável ao agronegócio. Então, para eliminar o uso dos agrotóxicos, seria necessário transformar todo o modelo produtivo, abrindo debate a outros tipos de produção. A Suzana Presente vai explicar pra gente. Seria, sim, possível deixar de usar os agrotóxicos, mas as pessoas precisam entender que não é possível você simplesmente tirar os agrotóxicos do sistema atual. Mas você precisa realizar uma transformação completa desse sistema, adotando rotatividade de culturas, nutrição biológica do solo, escolhendo espécies nativas, enfim, fazendo uma harmonização, uma reharmonização com a natureza. Foi o que esse sistema baseado no veneno, ele desfez essa harmonia. Então, retirar os venenos sem fazer todo esse processo é muito pouco provável. Talvez a eliminação completa dos agrotóxicos seja uma hipótese muito utópica. Mas diminuir aos poucos o uso desse produto, e principalmente daqueles que possuem maior toxicidade, é uma alternativa possível. Eu gostaria de lembrar também que a gente tem a PNARA. A PNARA é a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos. Era um projeto de iniciativa popular que está tramitando em Brasília, já foi aprovada na comissão e está pronto para ser votado. E a sociedade precisa se mobilizar para exigir que os deputados coloquem em votação e que eles aprovem a PNARA. Porque a PNARA, ela traz um passo a passo de como é possível ir reduzindo os agrotóxicos no nosso país e ir rumando para um modelo agroecológico livre de venenos. Com isso, poderíamos viver com uma alimentação menos tóxica, tanto à saúde humana quanto ao meio ambiente. Gente, o assunto é muito amplo e complexo, mas a gente vai ficando por aqui. É muito importante
a gente se mantém informado sobre essas novas decisões do governo e o que elas significam. Os agrotóxicos têm sua importância, mas é preciso se atentar para os problemas que eles trazem. Muito obrigada por acompanhar mais um Fora da Caixa com a gente. Sigam @jornalismojúnior nas redes sociais e confiram as playlists do Spotify. Roteiro por Amanda Mazei, Carolina Aragaki, Maria Lolato e Natasha Teixeira. Produção e edição por Adriana Teixeira e José Egídio. Direção por João Vitor Ferreira, Tamara Nassif e Yasmin Oliveira.